Epístola de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo. Apresentando para os irmãos a exposição de toda essa epístola. A gente está começando hoje, invade aí pelo mês de maio todinho e vamos embora, isso vai longe. Vamos demorar concluir essa exposição. Ela está dentro daquele propósito de pregações que chama os irmãos para a adequada compreensão do que é a igreja, para que serve a igreja, quem somos nós, quem é cada um de nós dentro da igreja, a incumbência da igreja no mundo como um todo e a responsabilidade de cada um de nós dentro da igreja para com o mundo, porque, como eu já comentei, mas nunca é demais repetir, a nossa mentalidade, o nosso entendimento acerca das coisas é muito construído em cima de conceitos que nós vamos recebendo da cultura, a cultura das pessoas, a cultura dos lugares, a tradição dos homens. E todas essas coisas vão entrando no nosso coração e nós vamos tendo essas coisas como grandes e até incontestáveis verdades. E o que é verdade mesmo, verdade propriamente dita, que é o que a palavra de Deus determina, vai ficando meio de lado. E para alguns de nós, o encontro com essa verdade costuma ser inclusive chocante. Às vezes magoa, chateia. Nós temos cidades inteiras onde um determinado culto ou ritual religioso é o que justifica a existência da cidade, a existência daquelas pessoas ali. E elas se julgam cristãs, porque imaginam que toda aquela celebração, toda aquela tradição, toda aquela festança, todo aquele ritual seja um culto a Deus, quando na verdade são cultos a demônios. São cultos abominados por Deus. Motivos pelos quais Deus enviou tragédias horrendas ao seu povo no passado. Israel, em momentos vários da Escritura narradas, ocasiões onde Deus fazia uso de nações pagãs para virem ao povo de Deus, escravizar o povo de Deus, punir o povo de Deus, em ocasiões ao ponto de levar a nação inteira para o cativeiro. No século 8 a.C., o reino do norte de Israel foi e não voltou mais. No século 6 a.C., foi o reino do sul para a Babilônia, passa 70 anos lá, volta todo espedaçado. E qual o motivo? Um tripé, basicamente: desigualdade social, imoralidade de toda maneira que você imaginar e idolatria. E toda forma de culto que nós praticamos e que não seja um culto essencialmente e exclusivamente dado a Deus, é uma atitude idólatra. E o que tem de evangélico praticando idolatrias destruidoras, meus amados irmãos, não está no gibi. A gente fala em tom de brincadeira, mas deveria chorar e não sorrir. Em igrejas evangélicas vem sendo praticadas coisas que o Satanás deve olhar, coçar a cabeça e pensar: como é que eu não inventei isso primeiro? E as pessoas imaginam que estão prestando um culto a Deus. Chamam aquilo de culto, chamam aqueles cânticos de louvor, chamam aquela pregação de sermão, chamam aquilo de evangelho. E estão cumprindo cabalmente aquilo que Jesus falou acerca de uns certos guias cegos
Você imagina aí que seja um guia cego guiando outros cegos, e Jesus diz lá no Evangelho, né? Cairão todos no mesmo barranco ou no mesmo buraco. Imagina que uma pessoa é cega e está sendo guiada, conduzida por uma outra que também é cega. Tem como prestar um negócio desse? Então a gente vem com essa série de mensagens que eu já falei. Ela deve ocupar aí o nosso ano de 2019 todinho. E queira Deus, olhe lá se o ano de 2019 vai ser suficiente. Com o propósito de que lá mais adiante, daqui a alguns dias, você esteja perfeitamente capacitado para dizer o que é a igreja do Senhor. Qual é o papel da igreja do Senhor nesse mundo? E, ainda por cima, qual o teu papel nessa igreja do Senhor? O que é a tua vida como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra? Amém, queridos? Então, no meio dessa série de mensagens, nós abrimos um parêntese para colocar uma série dentro da outra série. Ou seja, por esses dias especificamente, uma série, toda ela embasada numa exposição da Epístola de Paulo aos Efésios, para justificar toda a série que nós estamos pregando durante o ano inteiro. Então, quando chegar em casa, você leia a Epístola de Paulo aos Efésios. Dá para você ler em 30 minutos. Então você leia ela hoje. Amanhã, leia de novo. Terça-feira, leia outra vez. Na quarta, de novo. Domingo que vem a gente vai pregar mais uma parte dela e você vai estar com ela praticamente toda decorada na cabeça. E na semana seguinte você vai ler ela de novo. Associado a outras leituras que você já faz. Mas leia essa epístola, que ela é pequenininha e apesar do tamanho é tremendamente profunda, e fique bom nela, porque nós vamos passar um bocado de dias comentando precisamente acerca dela. Amém? Hoje nós faremos apenas uma introdução dela. Capítulo 1, os versículos do 1 até o 14. Só esse pedacinho aí. Vamos ver o que diz? Eu vou ler na versão revista e atualizada, mas depois o texto eu separei com o esboço, eu fiz com o texto da NAA. Essa bibliazinha nova pretinha da capa dura que alguns já têm em mão aí, é o texto Nova Almeida atualizada. Maravilhoso esse texto, em breve nós vamos estar todos só com ele. Mas vamos ler o texto, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os 2 primeiros versículos fazem apenas a apresentação. Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Logo de cara, a gente já tem uma apresentação que nos ensina muito acerca de práticas escusas dos nossos dias. Até bem pouco tempo atrás, você não ouviria falar em dar de cara com um apóstolo aqui, acolá, ou ligar a televisão e ter um indivíduo lá, apóstolo fulano de tal, no rodapé da tela, dizendo que está lá falando. Porque é uma moda nova, né? Acharam bonito, agora os homens foram se autopromovendo e acharam interessante denominarem-se a si mesmos de apóstolos, né? E a primeira coisa que a gente deduz é que, acerca de que esses indivíduos não fazem a menor ideia do que seja um apóstolo, é que se eles soubessem mesmo que é um apóstolo, eles jamais se autodenominariam apóstolos. Ou melhor, não é quem é um apóstolo, quem foram os apóstolos. O reverendo Augustus Nicodemos diz, brincando, mas é sério, apóstolo bom é apóstolo morto. Isso porque não existem mais apóstolos, amado. O último apóstolo morreu ainda no século I. Muito provavelmente foi João, logo depois de escrever o Apocalipse. De lá para cá não existem mais apóstolos. Todos esses que existem, que você ouve falar aí, que estão por aí falando em algum rádio ou televisão, não são apóstolos, são impostores. Apóstolos são aqueles que andaram com o Senhor, que foram chamados diretamente por Ele e comissionados diretamente por Ele. O próprio Paulo, que foi um perseguidor da igreja e que não andou com o Senhor Jesus, ele chama a si mesmo como que nascido fora de tempo. Porque vocês conhecem a história, lá no livro de Atos, vocês vão ver o relato acerca da conversão de Paulo, como perseguidor da igreja que era, encontra-se com o Senhor Jesus literalmente, e é então chamado, resgatado, comissionado por Jesus exatamente para esse apostolado. São homens que receberam de Deus a autoridade para interpretar a Escritura e escrever essa Escritura, o restante dela que nós temos hoje na mão. E todo esse compêndio deixou de ser produzido ainda no I século. De lá para cá nada mais foi escrito. O cânon apenas fechou, encerrou os livros segundo nós temos a nossa Bíblia Sagrada e nada mais. Então, quem está escrevendo a epístola para aqueles irmãos da cidade de Éfeso é um apóstolo, a saber, o apóstolo Paulo. Amém? E ele tem a autoridade apostólica. É endereçado aos santos e que são fiéis, né? Ainda no versículo 2, ali no final do versículo 1, né? Aos santos que estão em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. E a saudação, graça e paz do Senhor Jesus estejam com aqueles irmãos. É a saudação que nós fazemos e o que nós desejamos de coração a todos os servos do Senhor que têm caminhado essa marcha tremenda em nome do Senhor aí na terra. Graça e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Amém? No verso 3 ele começa a citar essas bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus, que é o autor da nossa salvação, da nossa redenção. Esse títulozinho que alguém deu depois, antes mesmo dele começar a falar aí no versículo 3, já começa a sugerir essa autoria da salvação, atribuindo-a em 100% como obra de Deus e nem 0,5% como obra de nós mesmos.
Nós vamos descobrir ao longo desses dias que não existe nada que o homem possa fazer para merecer a salvação. E que mesmo nós que aqui estamos e que somos servos do Senhor Jesus, não fizemos absolutamente nada para que essa salvação se tornasse realidade em nossa vida. Toda essa obra redentora é 100% de responsabilidade e agência, atuação do Senhor Jesus. Amém? Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Primeiro, nas regiões celestes, essa expressão ela vai aparecer aí na Epístola aos Efésios 5 vezes. Ele vai repetir por 5 vezes isso aí. Nas regiões celestes. Outra coisa é que ele vai repetir muito aí nessa epístola, como na Epístola aos Colossenses também, é o em Cristo, ou nele em Cristo também. Referindo-se ao que recebemos dele, ao que somos nele, ao que fazemos nele, deixando claro que ele é o autor de tudo, ele é o alvo de tudo, ele é o destino de tudo, ele é tudo em todos. Jesus, o centro de todas as coisas. Amém? Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, vejam, queridos, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Notem, meu amado irmão, minha amada irmã, quando foi que aconteceu essa escolha? Quando esses foram escolhidos por Deus, segundo a declaração de Paulo, antes da fundação do mundo, desde a eternidade, ele te escolheu. Diante de uma declaração dessa, a gente faz a pergunta e imediatamente a gente já responde, né? Quando foi que você escolheu andar com Deus? Quando foi que você escolheu Deus? A resposta é muito simples: nunca. Se dependesse de nós realizarmos, procedermos essa escolha, nós não teríamos ido a Ele nunca. A nossa carne não se agrada das coisas espirituais, nós gostamos é do mundo. Esse corpo carnal gosta é do mundo. E não das coisas eternas, e não de Deus. Compreendem, amados? Estão entendendo? Aqueles que o Senhor escolheu para resgatá-los da condenação que veio a todo homem, foram escolhidos nele antes do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus, em sua soberania, já escolheu os seus santos desde a eternidade. O fundamento desse amor predestinador é o propósito da sua própria vontade. Amados, a gente se pega perguntando o que foi que o Senhor viu em mim. O que foi que Ele viu em nós. E a resposta é simples, no sentido de que certamente nada, a não ser uma pobre alma pecadora e como outra qualquer, digna de condenação. E mais nada. Alguns se perguntam mesmo, o que eu fiz para merecer? E a resposta é, nada. Agora, não confundam, meus amados, com a vida plena que Ele dá
E é a vida em ações de graças que nós levamos, que nós vivemos de agora para frente. Porque se não fizemos nada para ser escolhidos no passado, agora, todavia, vivemos uma vida não mais nossa, mas uma vida nele, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se não fizemos nada para ser escolhidos, de agora para frente, compreendendo que estávamos nas trevas e Ele nos transportou para a luz, deixamos de viver a nossa própria vida, deixamos de fazer a nossa própria vontade e vivemos o resto dos nossos dias em ações de graças, em gratidão, em amor por esse Deus que nos salvou quando nós não merecíamos. Amém? Jamais algo que tenha feito, ou que tenhamos feito, ou que venhamos a fazer, nos tornou dignos de salvação. Nos escolheu nele. Ninguém vai estar em Cristo sem que tenha sido escolhido para isso. Em amor nos predestinou para ele. Verso 5. Nos predestinou para ele. Para sermos ou adotados como filhos. Lembram-se do velho ditado? Todo mundo é filho de Deus, não é? Ditadozinho mentiroso. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a esses foi dado o poder de serem então feitos filhos de Deus. Ou seja, a ideia de que todo mundo é filho de Deus é uma ideia universalista e uma armadilha perigosa. Faz com que o homem descanse em uma segurança falsa. É navegar num barquinho de papel. O que acontece com um barquinho de papel na água? O papel derrete, o barco desmancha e quem está nele se afunda. É como um sonho de Ícaro. É voar com as asas de cera. Isso é da mitologia. Tá? Dizem que Ícaro era um indivíduo que sonhava em voar. Então ele fez umas asas de cera, encheu aquela cera de pena, amarrou no corpo e voou. Foi uma beleza. E voou e subiu, chegou perto do céu, do sol. O sol esquentou, derreteu a cera, o Ícaro caiu e morreu. Pessoal dos cursos das humanas já devem ter estudado acerca do sonho de Ícaro. É confiar em nada, amados. Confiar em fumaça. Fumaça não assa nada, não cozinha nada. Quem cozinha é o fogo. A fumaça só avisa que tem alguma coisa queimando. Amém? É muito interessante essa analogia da adoção. Adotados como filhos. Unidos a Ele como uma família legítima, agora sendo filhos de Deus. Entendam, amados? Agora sendo adotados como filhos de Deus. Antes disso, não éramos filhos de Deus. Não havia essa paternidade, essa filiação, não existia. Por mais que seja bonitinho dizer, todo mundo é filho de Deus. Pode até ser bonitinho, mas é mentiroso. Não é verdade. Agora, a parte boa da notícia é que o Evangelho vem sendo pregado. Para que aqueles do Senhor ouçam essa palavra. E por ela sejam despertados desse sono mortal.
E então, sejam adotados pelo Senhor. Sejam feitos, a partir de então, filhos de Deus. Amém? Versículo de número meia dúzia. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado, se você olhar na sua Bíblia, está com A maiúsculo, né? Esse amado é o Senhor. Então, queridos, não é a primeira vez que você vai ler isso aqui. Vá se adaptando, porque isso vai se repetir muito. Para louvor da glória de Deus. Para louvor da glória de sua graça. Ora, queridos, o nosso egoísmo aquele que fez o Adão cair ainda lá no Jardim do Éden, que é uma catracazinha que cada ser humano tem dentro de si. É um culto de si mesmo. Egoísmo nada mais é do que isso. Ego do grego ego, eu. E ismo de culto. Culto do eu. Culto de mim mesmo. Adoração de mim. Com o egoísmo que nos é normal, vamos dizer natural, e que precisa ceder ao que seja espiritual. O que é espiritual tem que superar, suplantar o que é natural, o que é carnal. Em virtude desse egoísmo, não é fácil compreender esse versículo 6. Tudo isso, toda essa trama, escolhidos antes da fundação do mundo, acolhidos nele, sermos santificados e tornados irrepreensíveis diante dele, predestinados em amor para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da vontade dele. Tudo isso lindo, maravilhoso, mas para quê? Tudo que a gente faz na vida tem um propósito. Desde novinho, desde criança, quando a mãe sacode, levanta, está na hora de ir para a escola. Às vezes é ruim, né? Para uns aí, todo dia é ruim, né? Para uns é ruim de vez em quando, né? Puxa vida, está chovendo. Pois é, mas vamos com chuva e tudo. Mas para quê? Para não ficar analfabeto. Indo para a escola hoje, para ir para a faculdade daqui a uns dias, para ter uma profissão e ganhar um salário melhor e ter uma vida menos complicada. Tudo tem um para quê. Aí chega adulto, agora estamos nós aí velhinhos, levanta cedo, bora trabalhar. Mas para quê? Para receber um salário no fim do mês, para colocar o feijão dentro de casa, senão ninguém come aqui, é ou não é? Ou seja, tudo tem um para quê. Está aqui no versículo 6, repito, não é a primeira vez que você vai ver isso aqui nessa exposição da Epístola aos Efésios. Vá se acostumando. Existe um propósito. Para louvor da glória de sua graça. Há um alvo, uma meta, um objetivo. A glorificação do próprio Deus. Ele é glorificado nisso. Ele é exaltado. Ele é o motivo de tudo. Ele é a causa de tudo. Amém, queridos? Por que que ele te resgatou? Por que ele te adotou? Por que ele te salvou? Para a glória da própria graça dele. A glorificação dele mesmo. Não é porque você é mais bonitinho. Não é porque você é mais importantezinho. Não é porque você é mais magrinho, nem gordinho. É para louvor da glória dele. Verso 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. Olha, queridos, no versículo 6 ele está dizendo que é para louvor da glória da graça dele, que ele nos concedeu gratuitamente. Se dependesse de nós pagarmos, nós estaríamos mortos, ou mais mortos ainda do que já estávamos. Amém? Por isso, não existe um valor para que você enfie a mão no bolso, ou preencha um cheque, ou passe o cartão para pagar. Divide aí em 60 vezes, nem assim. Isso foi gratuitamente. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A redenção tem um termo usado para indicar a libertação de um escravo mediante pagamento. Nesse tempo, amados, quando essa carta está sendo escrita, escravo, comércio de escravos, o trânsito de escravos é algo normal, tanto no mundo greco-romano quanto no mundo judaico. É normal existirem escravos. Existiam algumas maneiras, dependendo da nação, da cultura do povo, para que uma pessoa deixasse de ser escrava. Uma delas dizia respeito a que o próprio escravo adquiria meios, trabalhava de alguma maneira, mesmo sendo escravo, conseguia, em algum horário excepcional, fazer alguma coisa para si mesmo, juntar algum dinheiro e lá adiante comprar a sua própria liberdade. Mas na maioria das vezes o que acontecia era que alguém pagava pela liberdade daquele escravo. Ia lá, comprava o escravo, quanto é que custa? É tanto, está aqui, pagava. Esse escravo às vezes trabalhava para aquele camarada uma temporada, em outras ocasiões recebia de presente a liberdade. E o termo empregado aqui para essa redenção, ele diz respeito a esse tipo de atividade. Ou seja, que o Senhor Jesus nos achou enquanto éramos escravos e comprou, pagou pela nossa redenção. Pagou, nos comprou. Em Coríntios ele usa um termo que eu vou ficar devendo para você agora, a carta de Paulo aos Coríntios, que só aparece uma vez no Novo Testamento, que é traduzível por comprou para si. É uma atividade que não serve para comércio. Comercialmente você compra uma coisa para revender, né? Você compra um objeto por 10, vende por 12, 15, ganha ali um trocado, não é isso? No caso, Jesus comprou para ele mesmo. Não nos comprou para revender. Não comprou para lucrar conosco. Ele não precisa. A moeda usada para o pagamento, ou seja, se houve uma redenção, se houve um resgate, teve que ter um pagamento. E o dinheiro, a moeda usada para realizar esse pagamento, foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Amém, amados? Esse foi o dinheiro, essa foi a moeda, esse foi o valor com que Deus pagou para que a tua vida, a minha vida, nossas vidas fossem resgatadas da escravidão do pecado, da condenação eterna. Segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça do Senhor estabelece um valor incalculável. Isso diz respeito a um valor que ninguém poderia pagar a não ser Ele. Somente Ele tinha meios, só Ele tinha condições de realizar esse pagamento. Só Ele tinha esse saldo na conta. Nenhum de nós pagaria. Não existe nada que pudéssemos fazer para pagar. Ninguém, homem nenhum, instituição nenhuma, iria lá pagar por essa nossa redenção. Deus pagou com o sangue de seu precioso
Filho Jesus. Amém? Você entende isso, meu irmão? Você compreende isso, minha irmã? Não se iluda. Não é fácil de entender. Comentei aqui, semana passada, tratando com uma irmã que mora longe, explicava essas coisas para ela. Ah, mas aí é muito difícil de entender. Eu falei, não, filha, o problema não é entender. O problema é aceitar. Se o problema fosse só entender, qualquer pessoa que não estivesse sofrendo da cabeça, qualquer pessoa que não estivesse louca, entenderia, pronto e acabou. O que eu quero dizer com isso é que entre os que aqui estão, todos, 100% de nós, estão entendendo o que está sendo dito aqui. Agora, quanto a aceitar o que está sendo exposto, aí é outra conversa. Aí já não depende de mim, já não depende da desenvoltura do pregador, já não depende da versão bíblica que você vai usar. Ô pastor, essa aqui com essas palavras do português de Portugal do século XIX é difícil demais. Ah, tem língua na linguagem de hoje, tem essa NAA que eu trouxe aqui que é novinha, substitui esses termos mais difíceis por uns mais fáceis. Ah, tem um dicionário na mão, quando não entender a palavra, lê no dicionário. Opa, entendi. Não é suficiente. Esse evangelho vem sendo pregado no mundo há 2000 anos. E de lá para cá, muito mais gente tem ido para o inferno do que para o céu. Por quê? Antes mesmo do Senhor Jesus, o que se via era um sem fim de profetas falsos no meio do povo, pregando para o povo aquilo que o povo estava doido para ouvir. Palavras lindas, maravilhosas, que deixavam o ego do ser humano super inchado, fazendo com que a pessoa se achasse super importante, linda, maravilhosa, e nem um pouco conhecedora da sua situação de perdição, de sua condenação ao fogo do inferno. Antes mesmo de Jesus, os profetas verdadeiros já eram minoria. Eram 1 ou 2 contra 1000, 2000 falsos. Imagina você aí, quais eram seguidos por multidões? Esses poucos verdadeiros ou esses muitos falsos profetas? Os profetas verdadeiros nunca foram seguidos por multidões. Quando o Senhor Jesus foi seguido por multidões, eles queriam comer de graça e assistir espetáculos de milagre. O Senhor parou com os milagres, parou com a comida de graça, começou a pregar o evangelho, falar acerca de um comer da carne dele, beber do sangue dele, o povo vazou, foi embora, fugiu. O evangelho traz para nós palavras duras, ele nos chama para um confronto, para olhar para dentro de nós mesmos, e olhar para dentro de nós mesmos e não enxergar, puxa vida, como eu sou um cara legal, como eu sou gente fina, como eu sou inteligente, ai de Deus, se não arrumar um lotezinho para mim. Não é isso que o evangelho provoca. Diante das palavras vivas e eficazes do evangelho, o homem olha para dentro de si mesmo e enxerga o tamanho da sua podridão. Todo o seu mau caratismo, toda a sua maldade é expressa diante de seus próprios olhos. E ele se vê mais merecedor do inferno do que qualquer outro ser humano que tenha passado pela terra. Isso que o evangelho precisa provocar em nós. Se ele não provocou isso, qualquer coisa que você crê e que você pensa que é um evangelho falso. Não é o evangelho do Senhor Jesus. São palavras duras, mas que precisam ser ditas. Tem muita gente se ajuntando
para ouvir palavras que lhe encorajem para levantar cedo amanhã e continuar levando sua vida de pecados como sempre levou, sem nenhum pudor, sem nenhum medo e, evidentemente, sem Deus, porque sem sabedoria nenhuma no coração. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, você nem começou a ser sábio. Quem teme a Deus compreende sua vida de pecado e vai começar a compreender que precisa se ver livre deles. Depois de toda essa exaltação e justificativa, olha o versículo 8 e 9. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Vamos lá. O que Paulo está dizendo para esses irmãos é que eles eram ignorantes quanto a essas coisas até bem pouco tempo. Mas uma vez conhecedores do Evangelho e mais, que é o que vai encerrar essa sessão, nos versículos 13 e 14, principalmente tendo recebido dele o Espírito Santo, para que essas palavras agora não sejam mais palavras comuns, normais, não sejam palavras quaisquer. Ele de maneira nenhuma é desonesto e omite, está aí no versículo de número 9, o fato de haver um mistério sendo revelado. Se é mistério, é porque é de difícil compreensão. Garanto que quando você estava na escola, em algum dia, ou os jovens que ainda estão, o professor colocou no quadro lá um cálculo de física ou de matemática que você bateu a mão na cabeça e falou: professor, isso deve ser algum mistério, porque eu não sei nem por onde começar. Mas ainda era natural. Logo ele apresentou uma fórmula e fez lá, olha rapaz, desvendou o mistério. Agora o Senhor está apresentando para nós o mistério da vida. Algo muito mais profundo e muito mais complexo do que um difícil caso, ou uma difícil questão, um difícil cálculo de física ou de matemática. É algo que não adianta ser um bom professor, não adianta ter se formado em boas faculdades, não adianta ter decorado todas as fórmulas para resolver. É um mistério que, se não for por ação do próprio Deus, o próprio Deus vivendo em nós, e nós vamos ver isso no capítulo 2, na segunda parte dele, daqui a uns dias, pelo maior presente que ele nos deu, ou seja, de vir habitar dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Não fosse por meio desse outro mistério, nós não compreenderíamos o primeiro mistério. Pastor, mas aqui, em bom piauiês, que rumo de mistério é esse? Amados, envolve mistério. Paulo chega a dizer na primeira epístola aos Coríntios que o Evangelho, a palavra da cruz é loucura. Loucura para o judeu, é escândalo para o gentil, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus para a salvação. E não existe ciência humana capaz de pegar uma pessoa e explicar para ela, olha, isso é assim. Está aqui, já que falando você não entende, então eu vou cantar. Já que você não entendeu nem assim, então eu vou fazer um slide, vou fazer um filme. Não, se nem assim você entendeu, então vamos desenvolver uma injeção e vamos aplicar na tua veia.
e nem assim vai entender. Se não for pelo dom do Espírito Santo. Quando o próprio Deus revela para nós esses mistérios, nós, por nossas forças, por nossa ciência e investigação, não teríamos compreensão disso nunca. Nunca. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, o que era preciso conhecer, o que era preciso saber, o que era possível entender. Ele nos revelou. Ele revelou esse mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Verso 10. Há todo um ambiente propício para isso. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Tudo convergindo em Jesus. Primeiro de tudo, essa convergência, onde tudo, quer seja no céu, quer seja na terra, está ligado ao Senhor. Teve um tempo específico, estabelecido pelo próprio Deus para acontecer. Ele chama de dispensação da plenitude do tempo. Você vai encontrar isso em Gálatas 4:4, quando ele diz: na plenitude do tempo o Senhor Deus enviou seu Filho. Essa plenitude do tempo se deu exatamente quando o Senhor determinou que a hora era chegada. A revelação da nossa salvação, a revelação do Senhor Jesus chegou no momento certo. Não atrasou e nem adiantou, chegou na hora. Que nós precisamos saber, que nós precisamos acatar, é que esse tempo já se deu. O Senhor já veio, já se revelou a nós. Amém, queridos? Esse convergir nele ecoa Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Verso 11, em Cristo. Fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso é uma declaração de soberania plena e absoluta de Deus. Ele é soberano, amados. Deus não nos pede favores. Deus não nos pede opiniões. Deus não nos pede conselhos, nem permissões. Ele é soberano. Ele é Deus. Verso 12, a fim de sermos, mais uma vez, para louvor da sua glória. Novamente, o motivo, a causa, o alvo, a razão. Tudo isso para que sejamos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e somente nele e em mais ninguém. Verso 13, nele, também vocês, também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vamos lá, há toda uma escala. Existe organização, existe ordem em tudo isso.
As coisas não se dão aleatoriamente. Não é de qualquer jeito. Vejam bem, nele também vocês, depois que, primeira coisa que teve que acontecer, ouviram. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir palavra de Deus, ouvir a pregação. A fé não virá de outra maneira. Algumas pessoas tiveram visões de anjos, tiveram sonhos, mas tiveram que procurar um servo de Deus para lhes explicar, ou seja, para abrir as bocas e falarem acerca do Evangelho. Você vai encontrar um personagem bíblico interessante, um cidadão de nome Cornélio, em Atos capítulo 9, 10. Não me lembro exatamente, a memória do velho às vezes não... Atos 10. A palavra de Deus diz que esse romano era um homem piedoso, um homem caridoso, um camarada tão perfeito que é aquele que todo mundo queria para vizinho aqui. Podia esse cara morar do lado da minha casa. Os atos de bondade desse homem, as caridades, as obras de caridade desse homem subiram ao céu. A palavra diz. Deus manda lá um anjo. E é curioso que bastava que Deus mandasse o anjo, não já mandou o anjo mesmo? Era só o anjo dizer, Cornélio, senta aí que eu vou te explicar o Evangelho. Mas não é isso que acontece. Ele tem uma visão e na visão, qual é o recado? Vai lá à cidade de Jope, lá tem um cidadão de nome Pedro e manda trazer ele para cá que ele vai te explicar umas coisas. Ó. Todo um cenário é desenhado, então, para que vão lá e busquem o Pedro. E o Pedro vai e entra na casa do homem, que nem judeu é. Depois ele tem que prestar conta disso também. Tudo isso para que Pedro chegue naquela casa e explique para ele o Evangelho. Ninguém será alcançado para a salvação sem ouvir o Evangelho. Nota, no mínimo curiosa, é que praticamente todo mundo ouviu o Evangelho. Raríssimos indivíduos em algum cantinho desse planeta não ouviram. Mas não basta ouvir. Começa por ouvir. Mas depois de ouvir, o que é que o texto está dizendo? Depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Bom, outro detalhe. Ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Porque o que tem de gente ouvindo uma lenga-lenga aí, que pretendem que seja Evangelho, mas não está no gibi, né? Então, isso também precisa ficar claro. E, tendo nele também crido, ouvir e crer. O Senhor vai providenciar meios para que seus escolhidos ouçam. E é o Senhor mesmo que, como diz a palavra, amolece corações. O texto lá no Antigo Testamento é mais duro, diz que arrancarei o coração de pedra e colocarei em vós coração de carne. Escreverei as minhas leis não mais em tábuas de pedra, mas sim no vosso coração. Isso é uma atitude de Deus, colocando sua palavra em nós, preparando a terra árida, seca, dura, improdutiva, em uma terra propícia para receber a divina semente do Evangelho e produzir o fruto da vida eterna, o fruto que gera a vida eterna. E, por fim, receberam o selo do Espírito da promessa. Glória a Deus. É o grande milagre, é o grande tempero, vamos dizer assim, que faz com que nós deixemos de ser cegos e passemos a enxergar. Deixemos de ser surdos e passemos a escutar. Deixemos de ser insensíveis e tenhamos condições de sentir, de perceber tanto o que é santo quanto o que é profano. E fazer a devida separação
e só então fazer as devidas escolhas. O Espírito Santo, que ele vai chamar no verso 14, e o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória do Senhor. Mais uma vez, amados irmãos, depois de todas essas palavras ditas aí, que fique claro que a maior dádiva que você pode receber, o maior presente que você pode receber da parte de Deus, muito maior do que a solução para os seus problemas financeiros, do que a cura da sua eventual enfermidade, do que o se ver livre daquela criatura que te persegue, te maltrata. Muito maior, muito mais importante do que isso tudo, é o recebimento do Espírito Santo, para que compreensão desses mistérios possa ser possível. Por que tanta gente ouve e não compreende nada? Há um grande sacrifício em juntar as pessoas para que ouçam a palavra da verdade. Mas não é suficiente. É preciso que o Senhor haja, que Ele providencie esse milagre. E que no momento em que você crê, você receba o Espírito Santo. Ele é o poder com o qual seremos revestidos. E a partir daí teremos condições de compreender a vontade do Senhor. É daí que surge ousadia para pregarmos o Evangelho. É daí que surgem condições para lutar contra o pecado. Até então, o homem é um insensível. É como um ser anestesiado. Não sente dor, não sente nada. Está atolado no pecado, envolvido na prática da maldade e não está sentindo nada. Insensível. Aquilo não lhe incomoda. Uma vez tendo recebido o Espírito Santo, agora não, mano. Agora o pecado dói. Agora a nossa natureza pecaminosa esfrega na nossa cara a nossa condição. Continuamos sendo pecadores, todavia, pecadores que se arrependem. Há uma diferença monstra entre o pecado praticado mediante insensibilidade e o pecado praticado por quem chora em virtude dele. No mínimo, clame a Deus, porque a palavra diz que o Senhor, sendo bom, daria qualquer coisa que pedirmos, principalmente o Espírito Santo. Amém, amados? E essa é a maior dádiva que você pode receber de Deus. É o selo da vida. É o ser selado com a vida. É o perceber que a morte não terá mais domínio sobre você. Você foi, então, transportado da morte para a vida, das trevas para a luz.